galera, tá bom? Que tá aí. E, gente, uma das coisas que o Disseu e eu, o time estratégico, as equipes que estão envolvidas, inclusive fazendo esse encontro acontecer nesses vários lugares, que a gente tem falado muito, é a ideia de discipulado. Então, o nosso desejo é ver ministérios esportivos que não só se conectam bem com a comunidade, que têm um impacto social, que criam um engajamento ali nas suas realidades, mas que também são intencionais em fazer discípulos. Na verdade, esse é o nosso objetivo final, é isso que a gente quer ver. Então, a gente acha que é muito importante a gente ter projetos, a gente vai para a comunidade, a gente fala de Jesus, mas o nosso desejo com esses projetos, além do impacto social, além do serviço para a comunidade, é fazer discípulos. E agora eu queria trazer uma pessoa bem especial que vai estar compartilhando com a gente um pouco sobre discipulado. Ela vem do outro lado do mundo para falar com a gente. Ela está 12 horas de distância da gente em fuso horário, tá bom? E ela é uma conhecida de muitos de vocês, talvez nova para alguns de vocês, mas alguém que a gente tem muito carinho. Miriam, seja bem-vinda. Nem sei o cumprimento. Como é o seu cumprimento aí em japonês, Miriam? Konnichiwa. Konnichiwa, Miriam. O tempo está com você aí para inspirar a gente a fazer discípulos para Cristo. Vocês estão me ouvindo bem, André? Perfeito, Miriam. Pode seguir. Está ótimo o seu áudio. Então tá bom. Bom, gente, bom dia, né? Para vocês, um prazer estar aqui com esse tempinho com vocês aí. Um abraço para todos. Eu não vou citar nome para não esquecer ninguém. Então, um abraço para todo mundo aí. E como o André falou, a gente vai falar um pouquinho sobre fazer discípulos para Jesus. Eu costumo dizer que um líder de ministério esportivo, ele precisa dominar dois conceitos básicos, né? O primeiro é o ciclo de aprendizagem experimental e o segundo são os princípios para se fazer discípulos, né? Esses dois conhecimentos você precisa dominar completamente, porque eles carregam a essência de tudo que a gente faz. Porque tudo que a gente quer fazer é discípulos de Jesus. E como a gente faz isso? Por meio do esporte, dos jogos, da health and fitness, né? Não sei se como que está aí, mas enfim, por meio dessa área da saúde, né? Então, mas isso tudo a gente faz dentro do ciclo de aprendizagem experimental. Então, esses dois conceitos você precisa dominar. Se você não fez esse treinamento ainda específico, né, a gente hoje vai falar um pouco sobre ele por causa do tempo, eu recomendo assim muitíssimo que você procure uma dessas pessoas que está aí sentada do seu lado, que certamente domina esses conhecimentos, para que ela possa treinar você nessas duas áreas, tá bom? Bom, então vamos seguir. A primeira, esse ciclo aqui, que vocês conhecem muito bem, não é? Ou talvez para alguém seja novo, mas é um ciclo que ele fala sobre o processo de fazer discípulos. E esse processo, ele começa com a oração. Então a gente ora, por que a gente ora? A gente ora por pessoas, a gente ora por lugares, a gente ora por oportunidades, a gente ora por encontros, a gente ora para que o Senhor nos conduza nesse processo de discipulado. E aí, a gente, nesse segundo passo, né? Eu nem diria o segundo passo, porque você começa orando, mas você não para de orar, porque a oração faz parte de todo o processo, né? Por isso que ela está ali no círculo, ela acompanha todos os processos. Você busca se conectar. O Senhor vai dirigi-lo a conexões, pessoas, né? Pessoas, a lugares. E aí você vai se conectar com essas pessoas, com as necessidades delas, com as dores delas. Desculpe, com essa conexão, ela busca encontrar
satisfazer essas necessidades, essas dores. Você se conecta com a pessoa, mas não é uma conexão pura e simplesmente, é uma conexão que vai atingir ali a sua dor, a sua necessidade, para que de fato haja uma conexão. E depois de conectar-se, você vai buscar encontrar entre essas conexões quem é a pessoa que a gente chama de pessoa de paz, segundo o texto de Mateus capítulo 10, quem é essa pessoa que está pronta para receber a mensagem do Evangelho. Ela está com sede da mensagem do Evangelho. Ela está com fome por conhecer mais sobre Deus. Ela tem perguntas sobre Deus. Ela tem dúvidas. Ou seja, a terra dela está fértil para que a palavra de Deus seja semeada. Ela é uma pessoa de paz. E aí você vai fazer o terceiro passo, que é facilitar o processo dela de descobrir as boas novas, de descobrir os princípios bíblicos, de aprender sobre quem é o Senhor Jesus, quem é Deus, quem eu sou, qual é a minha identidade. Então você não vai ensiná-la a palavra de Deus, mas você vai ajudá-la a como ela pode aprender sobre as Escrituras, como ela pode descobrir os tesouros que estão ali na Escritura. E aí, esse processo aí é um longo processo, porque entra, não é? Ela vai descobrir, ela vai entender, aí ela vai crer, ela vai se converter e ela vai continuar crescendo. E nesse processo de crescimento, você vai começar a empoderá-la, aí no sentido correto da palavra, de conferir capacidade, competência para fazer algo, você vai empoderá-la a fazer esse mesmo processo com outras pessoas. Então, você começa a encorajar, você começa a acompanhá-la, dando pequenas oportunidades dela ensinar ali a outras pessoas. Esse processo de empoderamento ele é gradativo, né? Então, esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Mas, como eu disse, é um ciclo que você gasta muito tempo ali para. É muito rico essa aprendizagem. Então, invista em conhecer profundamente esse ciclo do processo de fazer discípulos. Eu queria agora compartilhar um pouco sobre algumas percepções que eu particularmente venho tendo sobre esse processo de fazer discípulo, porque é um aprendizado constante, a gente nunca para de aprender sobre isso. Então, algumas coisas que eu tenho aprendido enquanto estou indo e fazendo discípulos. Primeira coisa sobre oração é que a minha vida de oração, ela está diretamente relacionada à minha dependência de Deus nesse processo. Ou seja, se eu oro pouco, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso tanto dele nesse processo, que eu preciso pouco dele nesse processo. Então, é proporcional. O quanto você ora, você demonstra para ele a sua dependência dele nesse processo. Então, a sua vida de oração, a gente falou anteriormente, né, de orar por pessoas, orar por lugares, orar por oportunidades, mas eu percebo que eu preciso investir na minha vida de oração para que essa oração pelo processo aconteça. Porque se eu não orar, se eu não tiver com o meu coração alinhado com o coração de Deus, se eu não estiver com a minha vida íntima com Deus, eu não consigo ter essa conexão com Ele para que Ele me conduza no processo de discipulado. Então, a sua vida de oração é fundamental nesse processo. Segundo ponto que eu tenho aprendido, nesse processo de se conectar às pessoas, às suas dores, a compaixão é o que possibilita a minha conexão verdadeira com o outro, com a dor do outro, com a necessidade do outro. Porque o significado da palavra compaixão é exatamente isso. Eu
sinto a dor do outro e isso me impele a fazer alguma coisa por ele. Não existe compaixão sem ação. Se você sente a dor do outro, mas não faz nada por ele, você teve pena, nossa, fiquei triste pelo outro. Quando você assiste as notícias da Ucrânia e você não é levado a orar ou ajudar de alguma forma, você só teve pena do pessoal que está lá na Ucrânia. Você não teve compaixão, porque compaixão necessariamente é seguida de ação. É um sentimento, eu sinto a dor do outro, eu sinto a necessidade do outro, e imediatamente eu sou levado, eu sou impelido por esse sentimento a satisfazer a dor, a amenizar a dor, o sofrimento, a necessidade do outro. E como eu continuo nesse processo? É o amor, a compaixão, ela é o start, ele é o pontapé inicial, mas é o amor que faz com que eu permaneça conectado. E eu tenho observado que nós não temos tanta dificuldade em nos conectarmos às pessoas, mas temos dificuldade em permanecermos conectados com elas. Porque permanecer só permanece se for por meio do amor. Então, compaixão me impele, é o pontapé inicial, mas o amor faz com que eu permaneça conectado àquela pessoa. Quando a gente fala de pessoas de paz, eu tenho aprendido que nós precisamos investir. Não é. As pessoas de paz a gente não encontra assim. Eu fui ali e percebi que alguém está interessado. Não. Pessoas de paz são encontradas quando a gente gasta tempo, quando a gente investe recursos em gente, investe em relacionamento de amor, e a gente está numa era muito, muito utilitarista, não é? Eu quero me conectar com alguém que possa me dar alguma coisa em troca, que me acrescente, né? As pessoas estão aí nessa busca de alguém que possa trazer algum benefício para a sua vida, algum enriquecimento, não é? Mas as pessoas de paz, elas são encontradas com relacionamentos de verdade. Quando o outro sente que a verdade na conexão, a verdade nesse relacionamento, ela começa a abrir o seu coração para você, a compartilhar a sua vida com você, e aí a possibilidade disso desencadear para uma conversa espiritual que vai abrir a oportunidade para você apresentar o evangelho e entrar nesse processo de descoberta bíblica é muito grande. Então, pessoas de paz são encontradas quando investimos no relacionamento de amor, de verdade com elas. O passo da descoberta bíblica, dessa facilitação da descoberta bíblica, eu tenho aprendido uma coisa e percebido uma coisa. Gente, nós precisamos conhecer mais as Escrituras. Nós estamos numa era de conhecimento muito superficial das Escrituras. Nós precisamos nos aprofundarmos. A gente tem eu percebo que as pessoas estão dominando muitos conhecimentos sobre muita coisa, mas a Bíblia em si, nós precisamos valorizar a Bíblia em si. Então, gaste tempo estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, meditando na Bíblia, refletindo sobre a Bíblia. E aí, é claro, obedeça aquilo que você está estudando, conhecendo, e compartilhe sobre isso. Eu sempre digo aí, quem fez treinamento comigo sabe que eu sempre dizia, né? Que o discípulo de Jesus, ele conhece, obedece e compartilha. Esse tripé que faz parte da vida dele. Mas eu percebo, precisamos, para que a gente facilite esse processo de descoberta, a gente precisa estudar, conhecer, nos aprofundarmos nas escrituras sagradas. O último ponto, que é o ponto da multiplicação, é onde eu vou equipar, treinar outros para irem. Eu queria destacar que esse processo aí, né, ele é um processo de paciência, né? Quando você está equipando alguém, empoderando alguém para ir, você
caminha junto com a pessoa, você vai dando ali oportunidades gradativas, né, para ele, facilita um estudo junto com você primeiro, depois se ele vai facilita sozinho. Então, ele vai cometer erros, né? Você tem que ter paciência, respeitar o ritmo, o tempo de cada um, até que ele se sinta seguro para ir sozinho. Mas faça com que esse processo encoraje essa autonomia, né? Porque a gente tem que ter cuidado para não fazer discípulos nossos, né? Que dependem de nós, que eles não conseguem dar um passo sem você. Se você perceber isso acontecendo, você tem que começar a largar de mão ali, ó, para ele ir embora sozinho. Então, equipar é dar autonomia, vai acompanhando até que ele possa ir embora sozinho, porque esse é o desejo, que ele vai e faça esse mesmo processo com outros. Eu queria encerrar contando uma história que vai inspirar vocês. Não sei se ela está ouvindo, se ela está participando no Facebook, mas é a história da Eliane. Eliane, ela chegou para o movimento em 2016, quando ela participou do festival comunitário, do treinamento de festival para os Jogos Olímpicos. E ali eu fui conhecê-la no ano seguinte. Ela veio para o treinamento de times com o time dela, que é do interior do Rio de Janeiro, Parque Mambucaba. E a Eliane, ela se apaixonou, né, pela CBE, pelas ferramentas da CBE, um coração muito ensinável, apaixonada pelo Senhor Jesus. E ela começou a desenvolver muitos kids games e muitos festivais lá na região dela. Mas ela tinha dificuldade de ir para os nossos treinamentos, né? Longe, né? Gasta tempo, dinheiro. Então, eu fiquei responsável por fazer o acompanhamento dela. Então, a gente fazia esse deslocamento, ia até a cidade dela, treiná-los e capacitá-los, ela, o time lá, outras pessoas do Rio, né? Empoderando em outras ferramentas. Enfim, e no ano de 2020, a gente fez um treinamento de discipulado, eu fiz um treinamento de discipulado online específico para meninas, mulheres, algumas mulheres aí que eu convidei, né? A gente fez esse treinamento, depois a gente fez um ano passado, um ano de mentoria daquelas que desejavam. E a Eliane fez parte dessa mentoria. E a Eliane já fez 2 multiplicações desse treinamento, e a última que ela fez agora, foi para toda a igreja dela. O pastor convidou ela para fazer esse treinamento na escola dominical. Pensa numa coisa mais extraordinária, né? Equipar toda a igreja nessa ferramenta de processo de fazer discípulos. E eles têm aí realizado várias ações, encontrando pessoas de paz na comunidade deles, e tem experimentado conversões e visto esse processo acontecer, né? Então, a história da Eliane é uma história que me inspira, uma história recente, e eu espero que essa história inspire você também a ir e fazer discípulos para Jesus, porque essas ferramentas que a gente ensina aqui não são coisas que a gente não tinha mais nada para fazer, a gente foi e inventou isso, não. Coisa que nasceu no coração de Deus, e Deus inspirou homens e mulheres, e testaram, e fizeram, e tem reproduzido isso, e milhares e milhares e milhares de pessoas, de discípulos de Jesus, têm sido feitos. Então, espero que você se aproprie dessa ferramenta e coloque em prática aí aonde você estiver. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade